galerinha! Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à aula 102. Eu sou a professora Carolina Molina e tô aqui hoje para trabalhar mais um pouquinho com vocês alguns assuntos bem importantes, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Só que antes, não esquece, assim que terminar essa aula, corre lá no Classroom, verifica lá, tem duas atividades que eu deixei para você, você responde essas atividades e já consegue ali, né, a tua presença. Você não tem acesso? Também não tem problema, tá bom? Faz um caderno, responde as atividades e leva no teu colégio, beleza? Daí, caderno, lápis, tudo a postos aí, tudo certinho, caneta. Vamos trabalhar? Hoje vai ser uma aula bem legal, espero que vocês gostem. Vamos lá? Objetivos da nossa aula. Vamos ler compreensivamente leis e projetos de leis. Lembra, a gente trabalhou uma aula sobre lei, outra sobre projeto de lei. Hoje a gente vai trabalhar com os dois. Vamos reconhecer os elementos composicionais do gênero. Vamos localizar informações explícitas em um texto. Vamos inferir uma informação implícita também no texto. Vamos identificar o tema de um texto. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E por último, nós vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Vamos lá? Vamos ver como é que vai sair essa aula? Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos relembrar, para começar, né? A estrutura de uma lei. Lembra, toda lei tem que ter, primeiro, quem fez a lei, né? Que nós vimos que várias pessoas podem fazer, a Câmara, o Senado, né? O presidente da República, o desembargador, várias pessoas podem fazer, inclusive um cidadão como eu e você, certo? Ok, quem fez a lei, depois a ementa, né? Que é um resumo ali da lei, o preâmbulo, né, que tem ali o espírito dessa lei, e então vem o conteúdo com os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas, né, que daí estão no conteúdo da lei. O projeto de lei tem uma estrutura bem parecida. O autor, o número do projeto e a data. Também tem uma ementa, mas daí já vem para o conteúdo. E a última parte seria a parte da justificação. Por que é necessária essa lei? Né? Por que ela é importante? Por que a gente tem que fazer essa lei? Tá? Então, muda só um pouquinho ali, mas é basicamente a mesma estrutura. Vamos para um quiz, então? Já vamos colocar aí, né, a cabecinha para esquentar um pouquinho? Então, o conteúdo de uma lei e de um projeto de lei refere-se ao, letra A, ao espírito da lei, ao resumo do que trata a lei, ao autor da lei ou ao que trata essa lei, tá bom? Você vai pensar bem direitinho o conteúdo e vai dizer para mim e a gente já volta.
Você conseguiu responder? Deu certinho aí? Sabe me dizer o que tem na parte do conteúdo da lei? Bom, o conteúdo é o que trata a lei propriamente dita, né? Aquilo que realmente tem, o assunto dela vem todo explicadinho, né? Explicitadinho ali na parte do conteúdo, tá bom? Vamos ler um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, né? Famoso. Vamos ler o artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Vamos lá para uma atividade, então? Como se lê adequadamente o trecho? Tá vendo? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares são obrigados a... Você já sabe, porque a gente já fez esse tipo de atividade. Lembra ali direitinho como é que a gente vai ler aquele algarismo que tá ali, tá bom? Vamos pensar bem certinho? Eu dou um tempinho para você e a gente já volta.
Então, você conseguiu responder para mim? Deu certinho ali? Vamos ver? Então, como que a gente lê? Devemos ler artigo 10. Vamos lembrar? Nas leis, projetos de leis, decretos, tal, a gente lê como numeral ordinal do 1 até o 9, ou seja, primeiro ao 9. Do 10 em diante, a gente lê como numeral cardinal mesmo, tá bom? Atividade 2. E quanto a esses trechos aqui? Tá? Tem numerais romanos e depois algumas, né? Algumas palavrinhas ali. Como que a gente deve ler esses numerais romanos que aparecem ali, tá bom? Eu vou dar mais um tempinho para você, porque isso você tem que lembrar, a gente já fez numa aula anterior, e depois você vai dizer para mim, tá bom? A gente já volta. Então, vamos lá? Vamos ver como é que a gente lê esses aqui numerais romanos que aparecem aqui. Vamos ver? Então, olha lá. A gente deve ler inciso primeiro, manter registro das, né? Inciso segundo, tá? Inciso terceiro, inciso quarto, inciso quinto. Sempre que aparecer numerais romanos, tá? Antes você deve ler inciso, tá? E o mesmo procedimento, do 1 ao 9, primeiro ao 9. Passou do 10 e daí numerais cardinais, 10, 11, 15, 20, né? Quantos forem. A palavra arte quer dizer artigo. Artigo primeiro ao 9. 10 em diante, lê-se artigo 10, 11, 20. Os incisos dos artigos são numerados com algarismos romanos. Inciso primeiro, segundo, terceiro. A regra é a mesma.
Até o nono, lemos como nono, né? Depois disso, inciso 10, 11 e assim por diante, tá bom? Vamos ler mais uma lei? Então, essa daqui é uma lei estadual, né? A gente já leu leis federais em outros momentos, né? Mas essa é uma lei do estado do Paraná, tá bom? Vamos ler aqui? Lei estadual número 18.118, de 2014, de 24 de junho de 2014. Aposto que essa lei você já conhece. Vamos ver? Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos, equipamentos eletrônicos em salas de aula para fins não pedagógicos no estado do Paraná. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Proíbe o uso de qualquer tipo de aparelhos, equipamentos eletrônicos durante o horário de aulas nos estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio no Estado do Paraná. Parágrafo único. A utilização dos aparelhos, equipamentos mencionados no caput deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vamos lá? Aposto que você já conhecia essa lei, né? Aposto que teu professor já falava dela lá na sala de aula. Vamos lá, então, vamos ver uma atividade? Então, vamos lá. Atividade 3. Releia. Único. A utilização dos aparelhos e equipamentos mencionados no caput deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino. Então, o que representa aquele sinal colocado antes da palavra único? Você sabe? Sabe, né? Dá um tempinho para você, você escreve aí para mim e a gente já volta.
Então, você sabe já? Respondeu aí para mim? Vamos lá? O que representa aquele sinal colocado antes da palavra único? Você sabe, né? Então, esse é o símbolo representativo do parágrafo, tanto que a gente lê parágrafo único, sendo formado por dois S's entrelaçados, né? Um em cima, outro embaixo, tá? Que se referem às iniciais das palavras em latim signum sectionis, que significam, né, sinal de separação. Então, aquela ideia de que vai começar alguma nova, né, coisa ali, uma nova informação, um novo parágrafo mesmo, tá bom? Vamos lá, então? Agora eu tenho um quiz para você. Quiz é sempre bom porque é rapidinho e é bem facilzinho, você consegue responder bem rapidinho para mim. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei. 2 pontos. Por que foi usado os 2 pontos no final dessa frase, né? Letra A, porque vem antes de uma explicação ou esclarecimento. Letra B, porque vem depois de um vocativo. Letra C, porque depois dele vem um resumo. Ou letra D, porque depois dele vem o discurso direto. Vamos lá? Pensa aí bem rapidinho, olha aí e a gente já volta. Então, você respondeu para mim? Vamos ver o que você respondeu? Essa tá bem facilzinha, né? Porque vem antes de uma explicação ou esclarecimento, tá bom? Então, logo depois vai virar a explicação, o esclarecimento do que ele declarou e sancionou, no caso, o governador do estado do Paraná. Numerais e as leis. Vamos lembrar disso? A gente já falou, mas não custa a gente lembrar. Na numeração de decretos, portarias, leis, artigos e outros textos, né, considerados oficiais, empregamos os ordinais até o 9º
e os cardinais a partir do número 10. Artigo 5º, parágrafo 3º, parágrafo 11. E agora é a sua vez. Vamos lá? Imagine que você vai criar um projeto de lei. Agora é a tua vez. Qual seria o tema? O que você escreveria na ementa? Tá? E o conteúdo e a justificação? Olha que tem trabalho para você. Não esqueça de colocar um nome para o seu projeto, um número e a data no cabeçalho, tá bom? Vou deixar tudo isso para você. Mãos à obra agora, você pensa bem direitinho, pensa o que seria importante, o que está faltando, que projeto eu escreveria, tenta fazer ali bem, né, na estrutura do projeto de lei. Eu dou um tempinho para você pensar aí, você faz e depois a gente volta.
Então agora, né, você que fez o teu projeto de lei, isso é muito importante, lembra que eu falei que os cidadãos também podem participar disso, né? Você tem que prestar atenção em algumas coisinhas muito importantes. Então, o que você não pode esquecer? Você tem que pensar, então, no tema do teu projeto, esse tema, né? Então, aqui já estão os requisitos, né? Então, o tema é muito importante, pense no tema, pense, né? O que você vai escrever na ementa, então, que é o resumo. Como a ementa é um resumo da lei, você pode, às vezes, deixar para fazer por último a ementa. Ela não pode ficar no final do texto, né? Ela tem que ficar logo depois ali do título, mas você pode deixar para fazer por último, escrevê-la por último, tá? Depois vem o conteúdo, que você vai separando, né? Em artigos, em incisos, em alíneas, tá? E por último você faz a justificação. Por que é importante, né? Por que você acha que é importante que essa lei fosse aprovada, fosse sancionada e tal? Isso tudo você escreve na justificação, tá? Você deve dar um nome para o seu projeto, né? Colocar um número e tal lá no cabeçalho, porque o cabeçalho faz parte da lei, tá certo? Desse teu projeto. Então, você gostou da aula de hoje? Vamos ver então um pouquinho do que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos nesta aula, né? Nós lemos compreensivamente leis e projetos de leis. Nós reconhecemos os elementos composicionais, eu acho que vocês já estão craque nisso, né? Já estão indo muito bem, com certeza. Nós localizamos informações explícitas, inferimos uma informação implícita também, identificamos o tema, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, e reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Eu espero que você tenha gostado, né? Já a nossa terceira aula de leis e projetos de leis, dessa vez agora você produziu um texto, né? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se você não fez o projeto, pensou em alguma coisa, faça depois, né? Quem sabe entregar na mão de um vereador da tua cidade, né? Enviar por carta para um deputado, a gente nunca sabe, vai que teu projeto aí vai para frente, ia ser bem legal, não ia? Então, fiquem bem, não esqueça de ir lá no Classroom e responder as duas questõezinhas que eu deixei para você, tá? Não esqueça também, se você não tem acesso, de fazer no caderno e entregar no teu colégio, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.